Olá, queridos alunos do sexto ano. Voltamos novamente aqui com as aulinhas na TV. A tia está muito grata de estar aqui com vocês. Eu quero deixar aqui um grande abraço para os meus alunos lá do Parque Tararé. E vamos relembrar o que a gente trabalhou na aula anterior. Na aula anterior, antes dessa pausa, a gente estava falando sobre a grande civilização egípcia. Nós falamos sobre a formação do Egito Antigo, nós falamos sobre a formação política, falamos um pouco da economia, da geografia daquele território, do quanto essa civilização foi importante para o desenvolvimento de outras culturas. E hoje a gente vai falar sobre a divisão social dessa civilização e um pouco da sua religião. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a civilização egípcia parte 2. Que habilidade iremos ver hoje? Nós vamos conhecer a organização social, nós vamos ver quais são os grupos que compunham essa sociedade, que legado cultural e artístico eles deixaram para a gente, e vamos ver de que forma essa cultura ela é importante para o desenvolvimento de outras culturas e entender a importância desse patrimônio cultural para a humanidade, ok? Então vamos lá. Sociedade e poder. Na aula anterior, antes de a gente dar essa pausa das nossas aulinhas na TV, nós estávamos falando sobre a divisão social. Eu achei importante a gente trazer novamente esse líder aqui, essa divisão que a gente começou a falar um pouco sobre o faraó, e a gente não concluiu. Então o faraó, ele estava no topo dessa pirâmide social, ele era o líder máximo. Então nessa civilização, o faraó, ele era considerado um deus vivo lá na terra, dentro desse contexto aqui de Egito. Os egípcios acreditavam que esses governantes, eles eram filhos diretos de Osíris, portanto agiu como intermediário entre os deuses e os terrenos, os terráqueos aqui no território do Egito. Então, todo o poder que existia dentro dessa sociedade estava concentrado nas mãos do faraó. Tanto o poder político, poder econômico e também o poder religioso, que como eu coloquei para vocês, o faraó, ele era o representante direto dos deuses. Então, todo o poder concentrava-se em suas mãos. Grande parte do que era arrecadado de valor dentro do território também pertencia ao faraó e à sua família. Então, a grande maioria das terras cultiváveis, toda a economia, toda a concentração econômica ficava também nas mãos do faraó, visto que ele era dono da maioria dos territórios que compunham o Egito Antigo. Então, outra parte era utilizada para pagar os funcionários, porque existia já o funcionalismo público aqui, já era uma sociedade organizada, então já havia esse funcionalismo público. Então, essa outra parte do arrecadamento da economia dentro do território egípcio ia para esses funcionários. Os faraós, eles construíam túmulos. Por quê? Porque eles tinham uma crença na vida após a morte. Então, essas pirâmides eram os túmulos do faraó e também representavam o seu poder. Quanto maior a pirâmide, maior o poder desse faraó. Então, aqui são as 3 pirâmides mais famosas e que fazem parte hoje do patrimônio cultural da humanidade. Então, é uma arquitetura que ela é pertencente a toda a humanidade, para vocês observarem o quanto essa civilização ela é importante e ela é importante para a nossa cultura hoje. Então, as 3 principais pirâmides daquele período que foram construídas foram Quéops, Khefre e Miquerinos. Então, essas pirâmides, como eu coloquei para vocês, além de ser esse monumento histórico e cultural, naquela época, daquela civilização, elas serviam
serviu como túmulo para o faraó e os seus familiares. Por quê? Porque ali era a morada deles e eles tinham a crença na vida após a morte. Eles acreditavam, por conta da sua religião, que quando eles morressem, eles ressuscitariam para o mesmo corpo. Então, toda a riqueza do faraó, incluindo o seu corpo, era guardado nessas pirâmides. Então, as pirâmides, além de seu túmulo, ela também ostentava e exaltava o poder do faraó, como eu coloquei para vocês. Em outras palavras, elas representavam o sinônimo de poder. Se você tiver mais curiosidade sobre essa crença da ressurreição, você pode fazer um questionamento para o seu professor ou pesquisar mais sobre essa temática, que é muito interessante. Vamos lá, vamos prosseguir. Um outro grupo que fazia parte dessa pirâmide social eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham uma grande influência religiosa dentro dessa cultura, não somente em termos culturais, mas também em relação ao faraó. Então, muitos deles até aconselhavam o faraó. Então, dotados de enorme prestígio e poder, os sacerdotes eram responsáveis pela religião e por várias funções administrativas dentro do império. Então, aqui o sacerdote, era ele que era responsável por a divulgação dessa cultura religiosa dentro dos templos que eram construídos, e a religião ela tinha um papel importantíssimo dentro dessa cultura, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para eles, toda cidade tinha um Deus protetor, que vocês vão ver já já. Então, a religião era muito importante para essa sociedade, era uma religião politeísta. Então, eram considerados os sábios do Egito. Os sacerdotes tinham responsabilidades espirituais e materiais dentro desse contexto social do Império Egípcio. Eram eles que administravam as riquezas e os bens dos grandes e também eles administravam os ricos templos desse período. Por quê? Porque eles é que administravam os templos. Esses templos, eles recebiam oferendas e essa oferenda nem sempre era em matéria-prima, muitas vezes era em dinheiro também. Então, aqui fazia com que esses templos eles enriquecessem e esses sacerdotes tinham esse papel. Então, ficaram conhecidos por serem guardadores dos segredos e das ciências e dos mistérios religiosos. Um outro grupo muito importante dentro dessa cultura e dessa sociedade são os militares. Por quê? Porque esse território ele estava em constante expansão e era um território com muita visibilidade. Então, isso despertava a atenção de outros povos sobre esse território. Então, eles sempre estavam em combate e era necessário esse grupo para poder fazer esse processo de expansão territorial. Então, era um elemento muito importante, tão tal que dentro dessa escala piramidal é o terceiro grupo mais influente economicamente e politicamente dentro do território egípcio, durante esse período aqui, durante essa civilização. Então, os militares, eles durante esse período de prosperidade, eles cresceram bastante por conta do desenvolvimento do comércio que eu coloquei para vocês. O Egito, ele sempre foi um território que desenvolveu várias transações comerciais com outros povos. Então, era necessário esse grupo aqui para a proteção e para a expansão também. Com as guerras de conquista durante o Novo Império, os militares também conseguiram riqueza e prestígio. Então, quando eles expandiam esses territórios, eles pegavam o faraó os permitia, né, que eles pegassem uma parte dessa expoliação, dessa riqueza que ele conseguia dominar. Esses militares, eles também ficavam com uma parte. Então, isso propiciou o enriquecimento dessa classe social. Muitos deles lutavam em troca de terra ou parte dos saques realizados durante a guerra, como eu coloquei para vocês. Quando eles expandiam essas terras, quando eles faziam guerra contra os povos, eles ocupavam aqueles povos e se apropriavam dessa riqueza. Então, isso é um dos elementos que fez com que essa classe enriquecesse bastante. Por quê? Porque eles ficavam com parte dessa expoliação.
Um outro grupo muito importante para essa sociedade aqui são os vizis e os escribas. Eu acredito que você, meu aluno, já tenha ouvido falar nesse grupo social aqui, escriba. Então, entre os altos funcionários do governo estava o vizir e o escriba. Então, aqui é uma imagem que representa o escriba. O escriba, ele é aquele indivíduo letrado, ele vai estudar, ele vai desenvolver uma educação para poder auxiliar nesse processo administrativo dentro do governo do faraó. Então, o vizir era a maior autoridade do país depois do faraó. Ele comandava a polícia, a justiça e a arrecadação de impostos em todo o império. Então, o vizir era um elemento muito importante, um indivíduo muito importante, um cargo extremamente importante dentro dessa sociedade. Por quê? Porque ele vai lidar diretamente com os cofres públicos, ele vai lidar com esse processo da justiça, né, e também da arrecadação de impostos. Então, é um alto cargo dentro do governo. Como eu coloquei para vocês, depois do faraó, o cargo máximo aqui era o do vizir. Os escribas, eles trabalhavam para o Estado, para os templos religiosos e para o exército. Era uma outra classe social extremamente importante dentro desse grupo. Por quê? Porque era a classe letrada. Eles desenvolveram a educação, eles eram responsáveis também por estar propagando esse processo educacional dentro do Egito. Controlava a vida econômica do Egito, né? Eles controlavam o quê? O que era cultivado, os rebanhos, a colheita, os impostos. Então, era responsável por todo esse processo administrativo, quantitativamente mesmo. Então, aqui é um cargo muito importante. Por quê? Porque é ele que vai estar atento ao que está sendo construído, ao que está sendo gasto dentro desse império, ao que está sendo arrecadado, é ele que vai saber como é que está o tesouro público. Então, é um cargo extremamente importante. E dentro dessa hierarquia, o escriba ele tinha esse grande valor. Artesãos, então, é um outro grupo, né, que fazia parte dessa pirâmide social do Egito Antigo, até porque não havia esse desenvolvimento industrial, porque a indústria ela é muito recente, como vocês sabem. Então, aqui os artesãos, durante a história, eles sempre tiveram seu papel de relevância, não somente dentro dessa cultura, mas em outras culturas. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo desenvolvimento e de tudo que é produzido, assim, de arte dentro dessa sociedade. Então, os artesãos, eles correspondem aos carpinteiros, aos ferreiros, aos joalheiros, e eles eram muito conhecidos e requisitados nesse mundo antigo. Era requisitado principalmente pelas famílias nobres, que necessitavam dessa mão de obra aqui para produzir, escarpir tudo que eles necessitavam para ter a sua vida de luxo dentro dessa sociedade. Então, eles trabalhavam com a madeira, eles faziam brinquedos, móveis, barcos, enfim, uma série de itens aqui. Então, aqui é uma representação, a imagem da internet que representa essa classe social, que são os artesãos. Eles trabalhavam com adobe, com areia, com a pedra, construíam casas e palácios. Aqui, essa construção aqui é na parte mais de acabamento, porque quem vai trabalhar realmente na construção pesada que são os escravos. Então, aqui os artesãos, eles são responsáveis por essa parte do acabamento, do aperfeiçoamento. Trabalhavam com ferro, confeccionavam armas, instrumentos de trabalho e carros de guerra. Então, aqui dentro dessa cultura, como eu coloquei para vocês, é uma cultura de guerra. Então, eles também eram responsáveis pela produção daqueles carros de guerra que eles utilizavam durante esse processo de expansão militar. Eles trabalhavam com papiro, produziam papel e uma variedade de outros objetos. É interessante colocar esse elemento cultural aqui do papel, que uma das sociedades que desenvolveu o papel foi justamente essa sociedade egípcia aqui. Então, esse legado cultural dos egípcios é um leque assim, muito extenso. Então, muitos produtos e muitos elementos, inclusive da nossa língua, que foram desenvolvidos, são legados dessa cultura aqui. Então, é uma cultura riquíssima, importantíssima dentro desse processo historiográfico.
Eles trabalhavam com metais, joias e ornamentos. Então, essa classe social era uma classe muito bem vista dentro dessa sociedade aqui, dentro dessa pirâmide. Um outro grupo muito importante, principalmente para o enriquecimento do palácio, para o enriquecimento do território egípcio, era a população camponesa. Aqui é uma representação de um homem arando a terra no Egito Antigo, por volta de 1200 anos antes de Cristo. Então, é uma imagem pública que mostra essa representação. Então, essa representação aqui são imagens que eles conseguiram extrair das pirâmides, porque essas pirâmides dentro elas tinham muitas imagens, elas representavam muito o cotidiano e a vida desses grandes faraós. Então aqui é uma imagem extraída justamente de uma das pinturas que havia dentro dessas pirâmides. Então a maior parte da população era formada por camponeses, então que já é a base da pirâmide, são as classes populares. Então eles representavam a grande maioria da população e eles utilizavam a sua força de trabalho, principalmente após as cheias do Rio Nilo. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a importância do Rio Nilo, né? Que essa civilização, ela cresceu à margem desse rio, e esse Rio Nilo, ele é importantíssimo para o crescimento econômico desse território, porque é um território também agrícola. Eles desenvolveram tanto o comércio de navegação, quanto a questão da agricultura. É um elemento muito forte aqui dentro da economia deles, que é a agricultura. Então, eles utilizavam a cheia do Nilo para desenvolver essa agricultura e para fazer o adobe. O que é o adobe? Hoje, para construir as casas, a gente utiliza o tijolo, mas naquela época, naquela civilização, eles utilizavam esse tipo de tecnologia para construir as pirâmides, para construir os palácios, os templos. Eles utilizavam o adobe. Se você quiser saber como é que é feito o adobe, tiver curiosidade, busque na internet, que lá tem essa informação explicando detalhadamente. Algumas casas, ainda na nossa atualidade, principalmente das comunidades interioranas, eles ainda utilizam esse tipo de tecnologia, que é o adobe. Eles produzem o próprio tijolo, que é chamado de adobe, que é feito de barro. Os camponeses, chamados no Egito Antigo de felas, era a maioria da população. Então, a base dessa sociedade era composta principalmente por essa população camponesa. Nessas propriedades ele fazia todo tipo de trabalho, né? E tinha épocas do ano que eles eram remanejados. Eles não trabalhavam só na agricultura. Quando haviam essas cheias, eles trabalhavam na agricultura. Então, quando cessava, geralmente eles eram utilizados em outras áreas de trabalho, principalmente na construção desses palácios aqui, dessas pirâmides. Por quê? Porque o Egito estava em constante crescimento durante esse processo. Então, eles aravam a terra, plantavam, colhiam, abriam canais de irrigação. Por quê? Porque naquele período não havia essa tecnologia de energia elétrica para trazer a nossa água até em casa. Então, eles criavam outras estratégias, eles faziam canais de irrigação para fazer com que essa água do Rio Nilo conseguisse chegar até as plantações. Então, é uma tecnologia muito interessante desse período. É uma civilização altamente evoluída para aquele período. Assim, eles utilizavam os recursos que eles tinham para desenvolver uma tecnologia muito interessante, que é os canais de irrigação. Então, em troca, eles recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. Então, aqui, a grande maioria desses camponeses só recebiam o que eles plantavam. Então, não recebiam um honorário mesmo assim, monetário, era a produção, era o pagamento dessa população. E ainda tinham de pagar impostos com produtos e cereais. Então, todos eles aqui, principalmente, eles pagavam impostos, e esses impostos aqui, eles eram pagos com os produtos que eles produziam. Se ele fosse um artesão, se o indivíduo fosse um artesão, pagava com a peça artesanal. Se fosse um agricultor aqui, pagava com esses cereais ou algum tipo de criação, no caso aqui os pastores. Então, aqui essa sociedade, uma sociedade muito interessante, eu considero uma sociedade espetacular.
essa sociedade egípcia pela grandiosidade em relação à sua cultura, ao desenvolvimento científico e tecnológico para aquela época. Então é muito interessante essa civilização. Eram obrigados a trabalhar em obras do governo, como abertura de estradas e limpeza de canais. Então aqui é uma luminária representando o dia a dia e o trabalho desses camponeses. Observem aqui, é muito interessante. Provavelmente no livro de história de vocês vão encontrar imagens como essa que representam esses camponeses, esses agricultores. A última camada social aqui dessa sociedade eram os escravos, que era a força de trabalho, né? E esses escravos aqui eram principalmente prisioneiros de guerra. Era uma das formas que ele se transformava em escravo. É diferente da nossa cultura de escravidão. A cultura deles, eles utilizavam esse escravo aqui. E geralmente esses escravos eles eram obtidos através das guerras. Quando ele dominava um outro povo, ele transformava aquela população. Se ele não entrasse em acordo com aquele governo, geralmente ele transformava aquela civilização que ele dominava em escravo. Então os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e faziam todos os trabalhos pesados e perigosos, como trabalho em minas, pedreiras e grandes obras públicas. Então essa imagem aqui é uma representação dos escravos da época. A grande maioria dessas imagens que a gente coletou são imagens oriundas das próprias pirâmides. Então, essas pirâmides é um legado cultural assim, riquíssimo, porque nos conta muito sobre essa civilização que a gente está trabalhando hoje. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é um legado cultural deles, que é a religião. A religião é extremamente importante para esses povos. Então, como era essa religião no Egito Antigo? Então, a religiosidade para essa sociedade ela era fundamental. A grande maioria dessas sociedades antigas, principalmente as que tinham algum desenvolvimento tecnológico, elas se utilizavam muito da religião, era uma base muito importante para esses povos. Então, ela era extremamente importante. Então, era uma sociedade politeísta. Você, meu aluno, tenho certeza que você já sabe o que é uma religião politeísta. Então, o que é uma religião politeísta? É aquela religião que acredita em vários deuses. E aqui no Egito, cada cidade tinha o seu deus protetor. Então, aqui é uma representação de um deus muito importante dessa civilização egípcia, que é o deus Ra. Ele representa o sol no Egito Antigo. Então é muito interessante como é que eles representavam os seus deuses. Geralmente esses deuses eles tinham corpos humanos e o rosto era de algum animal. Então os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estavam. Quais eram os mais conhecidos? Amon-Ra, que era o criador do universo dentro dessa sociedade. Osíris, que representava o deus da vida após a morte. Ísis, que era esposa e irmã de Osíris, e Horus, que era o filho deles. Então, esses eram os deuses mais importantes dentro dessa civilização. Uma deusa muito interessante dessa sociedade, importantíssima, é a deusa Ísis, que ela representa a deusa da agricultura, sendo que essa sociedade é uma sociedade voltada para a agricultura. Então, é a deusa protetora da agricultura, da fertilidade. Então, é uma deusa que eu não trouxe aqui, mas é uma deusa muito importante dentro dessa sociedade. Cada cidade, como eu coloquei para vocês, possuía um deus protetor. E como é que esse deus ele era representado? Como eu coloquei para vocês, geralmente ele era representado com o corpo humano e o rosto de algum animal. Todos esses deuses eles tinham um rosto de algum animal. Então, isso se chama zoomorfismo, essa caracterização aqui desses deuses com o corpo humano e o rosto de algum animal. Geralmente era a cabeça. Então, aqui representa o deus Osíris, que é o deus dos mortos, que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho. Então, os egípcios, como eu coloquei para vocês, eles acreditavam na vida após a morte e todas as pessoas seriam julgadas após essa morte, né? E esse deus que iria julgar a morte desse indivíduo seria o deus Anubis.
Então, os egípcios, por acreditarem na vida após a morte, eles utilizavam uma tecnologia chamada mumificação. Eu acredito que você já tenha tido contato com essa ideia da mumificação. Você já assistiu a vários filmes que tinha múmias. Então, no meu período de adolescente, era muito em alta vários filmes que trabalhavam essa ideia da múmia, né? Então, os egípcios, eles mumificavam seus corpos porque acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que voltariam para o mesmo corpo. Então, eles, após o indivíduo morrer, né, por conta dessa religião deles, eles extraíam todos os órgãos, eles buscavam desenvolver uma tecnologia para que esse corpo ele durasse mais. Então, eles trabalhavam nesse corpo, colocavam vários materiais para que esse corpo resistisse. E o último passo era o enfaixamento desse corpo. Por isso que eles eram chamados de múmia. Então, que é uma representação de uma múmia de um faraó, né? Que é o faraó Ramsés II. Como é que a gente teve contato com essas imagens aqui? Isso aqui são imagens reais mesmo. Após a descoberta dessas pirâmides e após a abertura desse sarcófago que estavam esses faraós, a gente teve contato com essas imagens que vocês estão observando agora. Então, por conta dessa ideia da ressurreição, é que se utilizava essa tecnologia da mumificação. Então, a mumificação era um processo bastante complexo e demorado. Então, eles usavam o natrão, que é um carbonato de sódio, que ele é encontrado na areia do Egito. Então, esse carbonato aqui, ele fazia com que o corpo ele resistisse mais. Então, para mumificar, eles desidratavam todo o líquido que tinha no corpo, né, para não putreficar, e esse corpo era encoberto por esse natrão de 2 a 3 meses. Então, era todo um processo para que esse corpo ele tivesse uma durabilidade maior. Então, os egípcios retiravam todos os órgãos e guardavam em vasos chamados de canópicos, menos o coração. Por quê? Porque esse coração ele seria colocado novamente no corpo. Até porque quando esse indivíduo ia fazer a passagem, esse coração ele era pesado lá na balança de Anubis. Se a balança ela pendesse mais, ela teria um outro tipo de condenação. Se pesasse menos, ela seria salva. Então aqui o processo terminava com o enfaixamento da múmia. Então aqui é uma representação de um sarcófago. Tribunal de Osíris. Então, a balança da justiça com o coração de um lado e a pena da leveza do outro. Então, que era uma forma de fazer o julgamento. Isso segundo essa cultura, segundo essa tradição. Então, aqui o deus Anubis regula a balança. Observe aqui o deus Anubis. Tó, ele registra todo momento, que aqui é Tó, e Amite, ela era a devoradora de almas. Então, aqui é a representação do julgamento. Então, esse julgamento é chamado de julgamento de Osíris. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa cultura, sobre esse legado dessa grande civilização, que é a civilização egípcia. Se tiver ficado alguma dúvida referente a essa temática, questione o seu professor, pegue o seu livro, você pode dar uma olhada para ter um aprofundamento maior ou até mesmo pesquisar na internet. Então, eu espero que vocês tenham um resto de semana abençoada e de muito aprendizado. Então, eu sou a professora Eunice, a professora de História de vocês.